Boa noite a todos os amigos que acompanham o nosso estudo do Evangelho de quarta-feira do Grupo Espírita Mensageiros. Espero que todos estejam bem, recebam todos o meu abraço carinhoso e preparem um recipiente com água para que durante o nosso estudo, o nosso Evangelho, a espiritualidade amiga energize essa água para que depois você possa fazer uso dela durante a semana, tá bom? E para começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma prece, rogando a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem, que nos acompanham, que derrame suas bênçãos sobre nós nesse momento, nos envolvendo nas bênçãos de Jesus, aliviando as nossas dores, as nossas angústias, as nossas preocupações, trazendo muita paz e equilíbrio a todos nós. Que a luz do Mestre Jesus envolva os nossos lares e todos os nossos familiares, para que tenhamos um estudo abençoado, com muita inspiração, possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos os ensinamentos da noite de hoje e aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Que nós possamos nesse momento entrar na mesma sintonia dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais do Grupo Espírita Mensageiros, e assim darmos início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja. Hoje eu vou contar para vocês uma historinha que eu achei muito bonitinha e que vai trazer uma reflexão muito importante para todos nós. Essa história tem como título O Tempo e foi retirada do site do Momento Espírita. Então, conta-se uma história que havia uma ilha que era habitada por algumas emoções, por alguns sentimentos. Nessa ilha morava a tristeza, a vaidade, a sabedoria, a alegria, a riqueza, o amor e outras emoções, outros sentimentos. E um dia eles foram avisados que precisaria sair todos da ilha, porque a ilha ia ser inundada. Logo, o amor ficou muito preocupado e falou para todos: fujam todos, fujam todos. E o amor ajudou a todos sem pressa. A maioria saiu correndo, pegou seu barco e o amor foi ajudando todo mundo aos pouquinhos. E todos foram pegando seus barcos para fugirem para o continente, para uma área mais alta, para que nada lhes acontecesse. E o amor foi ajudando todo mundo e foi ficando para trás. A hora que o amor percebeu que ele ia afogar, ele começou a pedir ajuda. E o amor pediu ajuda para a riqueza. Riqueza, me leve com você. E a riqueza disse: olha, o meu barco está cheio de ouro e de prata, não cabe você. E não levou o amor. E aí passou a vaidade. E o amor: dona Vaidade, por favor, me leve com você. A Vaidade olhou para o amor: não, não vou te levar não, você vai sujar o meu barco. E deixou o amor ali. Depois passou a alegria. E o amor gritou, gritou, mas a alegria estava tão eufórica, tão contente, que ela nem ouviu o amor chamar. Depois passou a tristeza.
Dona Tristeza, me leve com você, por favor, me ajude. A Tristeza olhou para o Amor e disse assim: eu estou tão triste que eu prefiro ir sozinha. E o Amor começou a ficar desesperado quando passou um velhinho num barco, um senhor de cabeça branca, cabelos brancos, e disse assim: suba, Amor, venha comigo, eu levo você. E o Amor ficou tão contente, tão agradecido por aquela ajuda, que esqueceu de perguntar o nome daquele senhor que estava ajudando. Quando o Amor chegou no continente e se encontrou com a Sabedoria, ele perguntou: Sabedoria, quem é esse senhor que me ajudou, que me trouxe até aqui, que eu não sei o nome? A Sabedoria disse: esse senhor é o tempo, pois só o tempo para ajudar o Amor e reconhecer um grande amor. Somente o tempo para ajudar e reconhecer um grande amor. Não é linda essa história, gente? É linda. A sabedoria do tempo. Como o tempo é precioso e é importante para todos nós. Quase tudo nessa vida a gente consegue adquirir, né? Mas a gente não consegue adquirir tempo. Já pararam para pensar nisso? E como o tempo, nós temos a impressão cada vez mais que o tempo está passando tão rápido e parece que não está dando para a gente fazer tudo que a gente precisa e tudo que a gente gostaria, não é mesmo? Já estamos no decorrer do ano de 2023, já finalzinho do mês de março, e parece que já está voando o tempo. Pois é. Muitas reflexões nós vamos fazer hoje sobre isso. Da importância do tempo em nossas vidas e o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá. Como estamos usando o nosso tempo? Há quem diga que tempo é dinheiro. Será mesmo? Que a importância do tempo é em produzirmos dinheiro? Vamos refletir, né? O tempo é uma dádiva de Deus. O tempo, assim como na história, nos leva a ponderar, nos leva a aprender o que realmente tem valor em nossas vidas. O tempo fortalece a nossa fé. Como temos aproveitado o nosso tempo na Terra? Muitas vezes, né? Nós não aproveitamos bem o nosso tempo. Às vezes nós passamos horas e horas do nosso dia pensando no futuro, pensando nas coisas que temos para fazer, nos nossos compromissos, e tudo isso vai gerando esse excesso de pensamento no futuro, vai gerando ansiedade em todos nós. Por outro lado, se passamos a maior parte do nosso tempo pensando no passado, no que já aconteceu, nós também não estaremos aproveitando o tempo presente. E é no tempo presente que nós estamos vivendo, que nós estamos construindo, que nós podemos, é no tempo presente que nós podemos realizar tudo o que precisamos, né? No Espiritismo, nós aprendemos que nós somos espíritos, todos nós, somos espíritos imortais. O que quer dizer isso? Que nós fomos criados por Deus e que depois que nós somos criados por Deus, nós sempre existiremos, quer dizer que nós nunca teremos fim. Hoje nós somos espíritos encarnados, espíritos passando por uma experiência em um corpo. O nosso corpo é perecível, o nosso corpo cessa suas atividades quando nós desencarnamos, mas nós que somos o espírito que habitamos o corpo, nós nunca vamos morrer, nós não vamos deixar de existir.
E essa certeza que nós temos, né? Nós que acreditamos, né? Nós que professamos a doutrina espírita, essa certeza nos traz uma perspectiva nova sobre o tempo. Nós temos uma eternidade pela frente. Ao mesmo tempo, ou hoje, essa existência que nós estamos vivendo, ela é muito importante, é uma oportunidade que Deus permite a nós para aprendermos, para nos aprimorar, para evoluir. Então, essa oportunidade valiosa precisa ser aproveitada. Nós não viemos aqui neste mundo a passeio. Nós viemos cumprir compromissos que nós assumimos antes de virmos aqui nessa encarnação. Todos nós passamos por um planejamento reencarnatório. O que é isso? Antes de nós nascermos aqui no planeta Terra, né? Antes de estarmos aqui hoje, antes de nascermos da nossa mãe, foi feito um planejamento da espiritualidade conosco sobre o que a gente precisaria viver aqui nessa vida para aprender e para pagarmos algumas dívidas que contraímos em outras existências. E para isso foi feito um planejamento. Nesse planejamento foi escolhido o tipo de corpo que a gente precisava ter, de qual família nós iríamos nascer, qual as atividades principais da nossa vida a gente precisa desenvolver. Então, várias pessoas que a gente conhece nessa vida não é por acaso, o tipo de trabalho, os colegas de trabalho que nós temos, a família que nós temos, se nós temos alguma dificuldade no nosso corpo, alguma deficiência e assim por diante. Os pontos principais da nossa encarnação foram planejados para que nós pudéssemos aprender e desenvolver o que é necessário para cada um de nós. Então, nós viemos aqui com alguns compromissos que nós assumimos. Então, é preciso que a gente preste atenção na maneira que nós estamos vivendo, para que a gente aproveite essa oportunidade que foi nos dada. Esse planejamento que foi feito com muito cuidado, com muito carinho pela espiritualidade. Cada um de nós pode ter participado de acordo com as condições de cada um. E nós já sabíamos muitas coisas que nós íamos passar aqui. Resta a nós, né, o nosso uso, o bom uso do nosso livre-arbítrio para aproveitarmos cada oportunidade que nós temos nessa vida. Nós temos, né, não é tudo pré-determinado, foi planejado os pontos principais, mas a forma que nós vamos lidar com as diversas situações é do nosso livre-arbítrio, nós temos liberdade nesse sentido. E aí nós podemos aprender que o tempo não é dinheiro, o tempo é oportunidade, oportunidade de aprender, de trabalhar e de evoluir. Então, nós precisamos observar como nós estamos usando o nosso tempo para procurar trazer um equilíbrio entre o tempo que nós usamos no nosso trabalho, nos estudos, no lazer e no descanso. O descanso é importante, sim, desde que não vire preguiça e ociosidade que nos impede de realizar o que a gente precisa fazer. Na questão do trabalho, nós temos o tempo para usar nos nossos deveres, nas nossas obrigações do trabalho profissional, do trabalho dentro de uma religião,
dentro de um espaço espiritual, o trabalho em forma de caridade, que é muito importante. Na questão dos estudos, tanto os estudos formais, né, que nós estudamos na escola, nas faculdades, nos diversos cursos que nós fazemos para a nossa profissão, né? Às vezes na questão de aprender também um instrumento musical, diversos cursos. Também é importante o estudo espiritual, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Estudar os livros da codificação de Kardec, os romances espíritas, os livros de estudo, tudo isso vai trazendo conhecimento que vai facilitando a nossa vida aqui na Terra. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma orientação importantíssima para nós espíritas, que diz assim: Espíritas, amai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Então, amai-vos e instruí-vos. Amar é o que a gente precisa aprender aqui, né? Dos ensinamentos de Jesus, todos trazem a lei de amor, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso grande desafio, aprender a amarmos uns aos outros. E instruí-vos quer dizer para a gente estudar Allan Kardec, estudar a doutrina espírita, que isso vai clareando a nossa mente, vai trazendo um direcionamento para as nossas atitudes, para que a gente possa cumprir o nosso planejamento reencarnatório, para que a gente possa cumprir, né, os compromissos que nós assumimos antes de chegar aqui. Então, é preciso que nós passemos por um momento de reflexão para saber se nós estamos utilizando bem o nosso tempo. Hoje, né, com o desenvolvimento cada vez mais acelerado da tecnologia, a tecnologia que nos ajuda tanto, que nos aproxima hoje, aqui que vocês estão assistindo esse estudo na casa de vocês, através da internet, através dos smartphones, né, e de todos esses equipamentos, nós precisamos aprender a fazer um uso útil disso tudo. Quanto tempo às vezes a gente passa nas redes sociais ali, passando informações que não são úteis, a hora que a gente olha no relógio já passou meia hora, uma hora ou até mais, e a gente deixa de ler um livro instrutivo. Muitas vezes a gente fica com o celular ali tanto tempo e não usa nem um quarto desse tempo que a gente estava ali no celular para conversar com os nossos familiares, para dar uma atenção para os nossos filhos, para os nossos companheiros, os nossos amigos. Quantas vezes, né, nós fazemos isso? Deixamos de dar valor a quem está do nosso lado, perguntar como é que foi o dia, observar se a pessoa está bem, porque estamos ali com a nossa atenção presa, hipnotizados ali nas redes sociais. Precisamos refletir sobre esse uso. Nós estamos perdendo tempo tão precioso na nossa existência. Quanto tempo também, né? Vamos refletir quanto tempo a gente perde remoendo pequenas mágoas do dia a dia. Às vezes quem convive conosco nos dá uma má resposta, estava de mau humor ou alguma coisa assim, a gente guarda aquela magoazinha ali no coração. E quanto tempo a gente perde remoendo isso, e essa mágoazinha vai crescendo e nos afasta das pessoas que nós amamos. Quanto tempo a gente perde com isso? Então vamos usar o tempo a nosso favor. Quando a gente perceber que tem uma mágoazinha que está atrapalhando aí a nossa convivência, vamos fazer o uso da prece. Pedir a Deus que limpe o nosso coração, que nos ajude a ver o lado bom das pessoas. Todos nós temos defeitos, mas todos nós temos qualidades, graças a Deus. Que nós saibamos aproveitar o tempo
para ver as qualidades uns dos outros e valorizar as qualidades uns dos outros, e ao invés de nos afastarmos, nós nos unirmos. É tempo de união. Ou nós ainda estamos no tempo do julgamento, da crítica e do afastamento? De que lado nós vamos ficar no uso do nosso tempo? Bom, então a gente pode concluir, né? Esse assunto é muito vasto. Eu vou fazer um resuminho, talvez em outra oportunidade a gente volte a ele, tá? Então, o que precisamos fazer para aprender a fazer um bom uso do nosso tempo, o nosso tempo que é tão valioso, né? Então, primeira coisa para fazermos um bom uso do nosso tempo é termos vontade. A vontade é a maior de todas as potências. A vontade, em sua ação, é comparável a um ímã. Isso quem disse foi Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, eu vou falar de novo. A vontade é a maior de todas as potências. Em sua ação, a vontade é comparável a um ímã. E a um ímã que atrai aquilo que a gente deseja. Então, se nós temos vontade de aproveitar melhor o nosso tempo, é a primeira coisa, vontade e ação. Uma das ações é a autoobservação. Então, observar como que eu estou usando o meu tempo. Eu estou usando o meu tempo de uma maneira útil? Eu estou usando o meu tempo para ficar só preocupada com as coisas do futuro, trazendo ansiedade para mim? Eu estou usando o tempo com coisas que vão trazer o meu desenvolvimento, vão me ajudar na minha evolução? Eu passo a maior parte do tempo no meu trabalho. Como que eu uso o meu tempo no trabalho? Boa reflexão. E quando eu volto para casa? Como que está o meu tempo com as pessoas que convivem comigo em casa? Eu estou tendo um tempo de qualidade com as pessoas que eu amo? E aí, essa autoobservação vai nos levar para um autoconhecimento. E o autoconhecimento, aliado a essa vontade de aproveitar melhor o tempo, vai nos ajudar a mudar os nossos hábitos e vai nos auxiliando na nossa reforma íntima. Olha como que está tudo entrelaçado, né? Então, a vontade, a autoobservação, que vai nos levando ao autoconhecimento, que vai nos auxiliando na mudança de hábitos e vai nos levando à reforma íntima. Olha só que bonito. Nós também aprendemos que no uso do nosso tempo, nós precisamos ter um equilíbrio para usar o nosso tempo, para cumprirmos os nossos deveres materiais e os nossos deveres espirituais. E qual será a importância desses deveres em nossa vida? Os deveres espirituais precisam estar em primeiro lugar, que são aqueles deveres que nos auxiliam a desenvolver as virtudes que nós temos latente em nós. Que virtudes? A bondade, a indulgência, a perseverança, a paciência, que mais? A compaixão, a abnegação, o perdão das ofensas. Todas essas virtudes nós temos dentro de nós. E elas somadas, o que elas são? Vocês já pararam para pensar? Se nós somarmos a bondade, a compaixão, a paciência, a abnegação, a indulgência, a benevolência, o que é tudo isso junto? É o amor, gente. Tudo isso junto é o amor. Quando a gente ama, a gente consegue agir assim, com bondade, com compaixão, com indulgência, com benevolência, com paciência. Então, vamos voltar um pouquinho lá naquela historinha do começo do estudo de hoje. O que o amor fez na historinha? O amor ajudou todo mundo. O amor esqueceu de si mesmo. Olha só, isso é a abnegação. O amor esqueceu de si mesmo para amparar, para cuidar
para socorrer a todos, para que ninguém se afogasse na ilha. E aí, todas as outras emoções, todos os outros sentimentos que estavam lá, não quiseram levar o amor, só o tempo que levou, né? O tempo que reconheceu o valor do amor. E nós? Será que nós estamos reconhecendo o valor do amor em nossas vidas? Ou nós vamos ficar esperando o tempo passar para a gente aprender? Não, já vamos reconhecendo agora, o tempo é agora. E aí, se a gente fizer uma comparação, né? A vaidade, a riqueza, a alegria, a tristeza não quiseram levar o amor. E se tivessem levado? Se tivessem levado o amor no seu barquinho? Vamos pensar. Se a vaidade tivesse levado o amor, a vaidade com o amor pode se transformar num equilíbrio do autocuidado. Quando a gente se ama, a gente se cuida. É um tipo de vaidade positiva. É um autocuidado. E se a tristeza levar o amor? Talvez se a tristeza levar o amor, a tristeza aprenda a pedir ajuda. Aceite receber ajuda e não fique mais sozinho. Porque a tristeza quer ficar sozinha, mas quanto mais sozinha ela fica, mais triste ela fica. Já pararam para pensar nisso? E se a alegria levar o amor? Se a alegria levar o amor, ela compartilha essa alegria com todos, irradia essa alegria com todos e consegue transformar o mundo ao seu redor. E se a riqueza levar o amor? Se a riqueza levar o amor, quantos frutos positivos de solidariedade, de compartilhar com todos. E aí fica a reflexão para todos nós, para todos nós. Nós vamos esperar o tempo passar para aprender a dar valor no que realmente tem valor em nossas vidas? Ou nós já vamos aproveitar o tempo de hoje para plantar o amor onde quer que estejamos? Plantar o amor na educação dos nossos filhos, plantar o amor aonde a gente passa a maior parte do nosso tempo, que é o nosso trabalho. Quanto tempo a gente passa no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho? Ao longo dos anos, a gente passa muito mais tempo trabalhando e com nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. Nosso trabalho é uma outra família. Que possamos usar o tempo de que dispomos no nosso trabalho para fazer tudo com amor, mesmo que não tenhamos o reconhecimento que nós gostaríamos, que nós achamos que merecemos. Que possamos trabalhar com amor, com gratidão a Deus pela oportunidade. A oportunidade de aprender e desenvolver as virtudes no trabalho. Nós não precisamos separar o nosso compromisso espiritual do nosso trabalho material. Eles andam juntos, porque o nosso trabalho, que nos garante a nossa subsistência, é o trabalho que nós precisamos para desenvolver a humildade, a compaixão, a paciência, o amor, a gratidão e tantas coisas mais que são o nosso compromisso assumido no planejamento reencarnatório. Nós aprendemos onde quer que estejamos, se nós tivermos vontade de aprender. Então, muitas dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia são uma alavanca para nos impulsionar a nossa evolução. Se nós abrirmos o nosso coração e a nossa mente para esse entendimento. Nós precisamos sair, desse pensamento fechado, achando que nós somos vítimas de circunstâncias, que nós estamos sofrendo
porque Deus esqueceu da gente, coisas desse tipo. Deus não esquece de nenhum de nós. Nós é que nos esquecemos dos nossos compromissos. Que nós possamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui estudando para refletir e fazer a partir de hoje um aproveitamento melhor do nosso tempo. Parar de reclamar, de criticar, de julgar as pessoas e a nós mesmos. Que nós possamos levar esse conhecimento do nosso compromisso espiritual onde quer que estejamos. Isso é possível sim, se sempre tivermos um olhar lembrando que somos espíritos imortais vivendo uma experiência material para o nosso desenvolvimento. Os sofrimentos que passamos hoje são uma escola que Deus permite para que nós possamos evoluir. E nós podemos e devemos pedir ajuda em todas as circunstâncias difíceis da nossa vida, nós não estamos sozinhos. Lembra que eu sempre falo assim que se fosse para vivermos sozinhos, estava até hoje cada um dentro da sua caverninha, lá na época do homem primitivo, não tinha nem desenvolvido a sociedade. E foi isso que Deus criou para nós, né? É importante que nós estejamos em sociedade para nós evoluirmos junto, uns colaborando com os outros, uns auxiliando os outros. Hoje eu preciso de um auxílio, amanhã é você que precisa, e assim nós vamos desenvolvendo juntos o amor uns pelos outros, né? Essa ajuda mútua é muito importante, porque assim nós vamos sentindo fortalecidos. E nesse fortalecimento, né, a gente vai desenvolvendo o amor, que é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver o amor que todos nós temos no nosso coração, que às vezes está encoberto por camadas de sofrimento, né? E que às vezes esse coração fica endurecido, mas através da oração, através dos estudos e da compreensão de que nada é por acaso, de que Deus está sempre conosco, basta que nós façamos uso da prece para elevar o nosso pensamento, pedindo a Deus forças para passarmos pelas dificuldades da nossa vida, pedindo a Deus clareza, sabedoria para as nossas escolhas, pedindo a Deus que alivie as nossas dores, as nossas angústias, que Deus alivie sim. Deus sempre nos ampara, nos ajuda. Estamos sempre juntos, né? Para crescermos, evoluirmos e aprendermos juntos. E que essa oportunidade do estudo nós possamos manter essa frequência, que quanto mais nós estudamos, mais nós fortalecemos a nossa fé e mais gratidão a gente consegue desenvolver, aprendendo que Deus é conosco. E que essa paz que nós estamos sentindo nesse momento, nós possamos compartilhar essa paz com todos que convivem conosco. Que nós possamos agradecer a Deus por esse momento, por esse estudo, por todas as bênçãos que são endereçadas a nós nesse momento. Que essas bênçãos perdurem por toda a semana, enchendo o nosso coração de esperança, fortalecendo a nossa fé, aliviando os nossos pensamentos, as nossas preocupações, equilibrando as nossas emoções e que possamos, Senhor, a cada dia, sermos a diferença no bem aonde a vida nos colocar. Que assim seja. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Até logo.